Olá! A gente continua estudando ecologia. Nesse segundo vídeo, a gente vai falar um pouco sobre as relações que se estabelecem entre o homem e o meio ambiente, porque é sempre importante a gente lembrar que o homem ele faz parte sim da natureza, que ele participa das relações ecológicas e que as suas atuações elas têm sim consequências para o meio ambiente. As relações entre o homem e a natureza, elas vão mudando ao longo do tempo. Elas vão evoluindo à medida que o homem, ele modifica a sua atuação. O ser humano, ele se relaciona com a natureza, ele faz parte dos ciclos de matéria e de energia. E essas relações que ele estabelece com o meio ambiente, elas vão mudando, elas vão evoluindo ao longo do tempo histórico. Nas sociedades primitivas, o homem ele era parte integrante, ele se via como parte integrante da natureza. Nem rolava esse tipo de ideia de se enxergar, de se considerar como um ser à parte, como um dominador. E quando eu falo de natureza, natureza é um mundo natural, é um mundo que nos cerca. E esse mundo ele é constituído desde as partículas subatômicas, como os neutrinos e os quarks, até os grandes mamíferos que habitam os nossos oceanos, como as baleias. Ao longo do desenvolvimento da história, a evolução das relações sociais, das relações humanas, causou uma ruptura entre o mundo natural e o mundo social. A relação do homem com a natureza se transformou no momento em que o homem deixou de retirar da natureza somente aquilo que era necessário para a sua sobrevivência e passou a saciar as suas necessidades que eram socialmente construídas. O que isso significa? Que diferente dos animais que atuam na natureza de forma puramente instintiva, que vise a sua sobrevivência, consumindo os recursos por necessidade, o homem ele vai atuar na natureza com diferentes motivações. E essas diferentes motivações, elas são socialmente construídas, elas não são naturais do homem. E aí, na foto, a gente tem um agricultor trabalhando a terra. E o trabalho, ele foi a chave para essa mudança da relação mundo social, mundo natural. E por causa dessa mudança, o impacto das populações humanas na natureza passou a ser mais significativo. E ao longo da história, essa interferência e esse impacto, eles vão mudando de acordo com o modo, o sistema de produção de desenvolvimento econômico que esteja vigente. Como falar sobre os impactos ambientais sem falar sobre os fatores que regulam o crescimento populacional? O que determina o crescimento de uma população é a sua capacidade reprodutiva, que a gente chama de potencial biótico. O potencial biótico ele vai variar de espécie para espécie, de acordo com algumas características, como o ciclo de vida dessas espécies. O crescimento de uma população ele não é limitado. Existem fatores que compõem uma chamada resistência ambiental. Limitação de espaço, de território, oferta de alimentos, predação, competição intra- ou interespecífica, doenças causadas por parasitas. Todos esses fatores, eles regulam o crescimento de uma população. Todos esses fatores, chamados de fatores limitantes, que compõem a resistência ambiental, eles desenham, a capacidade limite do ambiente. O número máximo de indivíduos que o ambiente ele consegue suportar sem começar a apresentar um cenário de degradação. A espécie humana ela é capaz de lidar com esses fatores que compõem a resistência ambiental. A espécie humana ela é capaz de lidar com esses fatores que compõem a resistência ambiental. A gente consegue armazenar alimento, a gente consegue produzir alimento durante todo o ano, a gente produz medicamentos para lidar com as doenças,
a gente consegue produzir vacinas graças aos nossos avanços tecnológicos e científicos. E dessa forma, o crescimento da nossa população, ele aumenta a cada ano. Como consequência do crescimento exacerbado da nossa população, há um notável aumento na demanda por alimentos. Isso acarreta, aumenta a interferência dos seres humanos nos ecossistemas, afetando diretamente a nossa biodiversidade, reduzindo-a. Através da agropecuária, a introdução de espécies exóticas, o uso excessivo de defensivos agrícolas, os herbicidas, os pesticidas, e que dessa forma podem se acumular no solo, nos nossos lençóis freáticos e até mesmo dentro dos seres vivos, Isso também causa uma escassez de nutrientes no solo e uma superexploração de recursos pesqueiros. Além de tudo isso também, há o aumento pela demanda de produtos industrializados, o que requer uma maior exploração dos nossos recursos naturais. Um exemplo disso é o aumento da atividade mineradora, que pode causar desmatamento, erosão e a destruição de habitats, influenciando diretamente na capacidade limite do ambiente, o que pode acarretar em extinção de espécies que já estivessem ameaçadas por conta de todos esses impactos. O impacto ambiental ele acontece quando as características físicas, químicas e biológicas elas são completamente alteradas por causas naturais ou por causa da atividade, da ação antrópica, da ação humana. Tá aí um exemplo de uma alteração, um impacto ambiental causado, por causas naturais, que é a erupção vulcânica do vulcão Sabancaya, no Peru, em agosto de 2018. Tá aí um exemplo de uma ação antrópica, a mineração. Essa foto ela foi tirada em Brumadinho, em Minas Gerais, em dezembro de 2017. E aí a gente vai ver impactos ambientais, e as suas causas. E a gente tem desmatamento, a extinção de espécies e também a poluição. O primeiro deles é o desmatamento. O desmatamento, ele afeta a cobertura vegetal do solo. E isso é ruim porque a vegetação ela dá estabilidade e proteção contra a ação de chuva e de vento, por exemplo. A erosão ela pode ser causada pelos ventos ou pela atividade humana, como atividade mineradora, a agricultura, e ela causa o movimento do solo. E a gente pode ver que o solo fica remexido. O assoreamento ele também é uma consequência da atividade humana, do desmatamento e da junção do combo mineração, agricultura e pecuária, e também causado pela ocupação urbana desordenada. O assoreamento ele também diminui a transparência da água desses rios, o que acaba aumentando a turbidez. A turbidez da água vai interferir na penetração dos raios solares, o que vai afetar o processo fotossintético do fitoplâncton, os seres vivos, fotossintetizantes que habitam rios e lagos. E aí, ao afetar a base, os produtores, e como consequência, afeta-se todo o restante da teia alimentar aquática e terrestre também. A lixiviação, ela ocorre quando a água ela consegue carregar os nutrientes presentes no solo, tornando o solo pobre. Isso acontece como consequência da ausência da cobertura vegetal do solo, através de desmatamento, de queimadas para fazer pastos. A lixiviação ela interfere diretamente no ciclo dos nutrientes. A extinção das espécies, que é o desaparecimento de todos os indivíduos de uma espécie, também é uma das grandes consequências dos impactos ambientais. Agora a gente vai ver alguns fatores que contribuem para a extinção, para o processo de extinção
das espécies. O primeiro deles são as alterações climáticas, né? Mudanças bruscas no clima afetam também a estrutura física dos ecossistemas, dos habitats de determinadas espécies. E aí, com isso, aquelas espécies que são altamente especializadas ao ambiente que vivem, elas sofrem por causa dessa mudança brusca de características. A poluição também é um dos fatores que pode ocasionar a extinção das espécies. As doenças parasitárias também. E um dos fatores é a fragilidade das espécies endêmicas. O que é uma espécie endêmica? É uma espécie que só existe em determinado local. E se esse local ele sofre algum tipo de alteração, essa espécie que está altamente adaptada, ela vai sofrer com um impacto. E isso pode gerar a sua extinção. A degradação ou fragmentação dos habitats também afeta a existência das espécies numa determinada área geográfica. E essa degradação ela pode ser tanto resultado de ações, né, de ações naturais, quanto de interferências humanas. Uma outra causa também é a introdução de espécies exóticas. Essas espécies exóticas, elas não ocorrem naturalmente em determinados ecossistemas. Então, ao serem introduzidas em determinados locais, elas vão ocupar nichos ecológicos que estão disponíveis. E com a oferta de recursos, né, e a ausência de predadores naturais e de competições, já que elas são novas ali, propiciam o aumento da sua população. E aí, isso pode causar a diminuição de indivíduos, né, ou de extinção de alguma espécie que seja nativa. Um exemplo de espécie exótica é a naja, que foi encontrada em Brasília. Não é uma espécie que a gente encontra aqui no Brasil. Uma outra causa também da extinção das espécies é a exploração excessiva de uma espécie. Um exemplo disso é a sobrepesca no Brasil. Muitos peixes são capturados e isso afeta a capacidade de reposição, né? Que se dá através da reprodução. A poluição ela é a introdução de substâncias ou de energias que degradam um ecossistema em quantidades indesejáveis. A gente tem poluentes primários, né, como os produzidos na queima de combustíveis fósseis, e a gente tem também os poluentes secundários, que são formados através da reação desses poluentes primários com qualquer outra substância que esteja presente no meio. Um exemplo disso é o ácido sulfúrico, que é a reação do dióxido de enxofre, né, que é um poluente primário, com a água presente na atmosfera. A poluição ela pode ser uma poluição atmosférica ou pode ser uma poluição que afete só o solo e a água. Então é isso, a gente termina a nossa aula, a nossa segunda aula de ecologia. Uma aula que falou sobre a relação homem-natureza e sobre os impactos que as nossas ações podem causar no meio ambiente. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, me procurem. Tenham uma boa semana. Tchau, tchau.